Oi a todos! Vamos falar de um tema bem difícil hoje, que é sobre sonhos e realidade, saúde mental e psicose. Quem conhece esse assunto sobre psicose é triste. A psicose é um assunto muito triste, que a gente vai aprender a conhecer um pouco melhor nesse curso. Eu vou chamar aqui a Raquel. A psicose é uma desordem mental, né? A gente já ouviu falar muito disso, assim se fala, acontece e quebra literalmente a continuidade da nossa, oi Raquel, da nossa identidade. Oi Raquel, tá vindo do Polo Norte, nossa Raquel. A gente... Ela é em Curitiba. Então, estava falando da psicose, né? A psicose, eu estou dizendo, a gente não vai não vai ter uma abordagem profunda do tema, porque não é o caso, e a gente não está, ainda mais aqui com a minha formação em psicanálise pós-junguiana, no instituto, eu gosto de trabalhar com saúde, eu gosto de trabalhar com pessoas basicamente neuróticas, que são aquelas que estão procurando uma solução para a vida. As pessoas que já acham que tem todas as soluções não servem. E as pessoas que já piraram também não servem. A psicose é uma forma de solucionar, no fundo, eu queria dar uma interpretação. Não vou fazer uma interpretação médica e psiquiátrica e tecnicamente certinha em psicanálise. Até porque eu vou trazer a abordagem da Montefoschi, que é bem diferente. Mas E tem gradações também, né, Adriana? tem o quê? Tem muitas gradações também, né, essa situação, Tem né? muitas gradações, etc. Exatamente. Mas a psicose significa que a pessoa tem um delírio, né? E a pessoa se identifica com alguma questão, com aquilo que ela vê. Por exemplo, a pessoa se sente perseguida, tá? Uhum. Ela se sente perseguida e ela acha de fato que tem pessoas que a perseguem. Isso é uma aderência a uma percepção subjetiva da realidade. Então, aquilo que eu percebo, eu vivo como absolutamente real, apesar de os outros não perceberem. Eu vivo como real e eu me comporto consequentemente. E o que vai levar, do ponto de vista de nós que estamos fora da percepção da pessoa, a pessoa vai parecer ter um comportamento desorganizado, uma fala esquisita, vai aparecer ser insensível a outras coisas, porque ela tá focada lá, alguém está me perseguindo, então toda a energia está lá, a emoção dela está lá. Eu quero que as pessoas entendam, sem ficar muito em psiquiatria, que torna a coisa muito complexa, porque o que a Montefoschi faz é trazer isso para a nossa realidade, porque há um grau de psicose espalhada por aí. Então, é isso. A psicose tem um delírio, a pessoa tem um delírio. O que é um delírio? É uma vivência interna, né? Que é tão forte que toma a pessoa. A pessoa não consegue se diferenciar daquilo. Como quando a gente tem um pesadelo tão forte que a gente acorda ainda se debatendo como se o pesadelo continuasse atuando na vigília. Ok. Isso faz com que eu não vou prestar atenção a outras coisas, porque eu tô com uma coisa bem forte aqui nas minhas mãos, e eu vou estar completamente, quase que sugada por aquela coisa. Então eu vou estar Identificado, seria? mais do que identificada. Eu sou tomada, eu não consigo. Identificada é quando eu, por exemplo, eu me identifico com tal pessoa, eu me identifico com... identificado é muito vago, Raquel, porque, por exemplo, eu me identifico com tal político. Então eu vou Uhum. aprovar É mais o que ele faz, eu vou seguir o que ele aconselha. Eu ainda sei que eu sou eu. Uhum. Na psicose, eu perco eu. É claro que na identificação, como muitas vezes a gente vê, a pessoa não é um eu assim muito evoluído, né? Mas eu sou eu pelo menos eu sou capaz de dizer, eu gosto de fulano, eu quero ser como ele, eu quero ter o corpo de fulana e etc.
né? Ou eu fico me imitando e eu consigo ter uma vida mais ou menos normal. Na psicose, é como se a subjetividade da pessoa, que é esse espaço em que a pessoa pode dizer eu e olhar para aquilo, para outros, para o outro, e ter uma chance de poder refletir sobre isso e de ter uma opção de decisão sobre o que vai fazer, não vai fazer, o que vai aceitar, não vai aceitar, o que eu estou sentindo, não estou sentindo, some. Essa subjetividade é a nossa casa, então a casa é tomada, é invadida. E isso tem a ver com obsessão? Com o quê? Obsessão, comportamento obsessivo ou não? Tem uma obsessão é um corolário disso. Não é uma é um corolário, é uma expressão, uma das expressões disso. Assim como a falta de sensibilidade. E aí são, como você falou, são gradações. Então, mas a pessoa é tomada, assim. O eu começa a sempre mais a não existir. Por que que esse assunto nos interessa? Porque nós, na formação, nessa psicanálise pós-junguiana, nós trabalhamos com um eu que é um novo eu. A gente desenvolve um novo eu, que é um eu capaz de refletir sobre os conteúdos externos e internos. E para nós, é isso que a Montefoschi fala, a pessoa que acata a realidade do jeito que ela é e adere a ela, se confundindo com ela, sendo um porta-voz do real, conforme ele se apresenta a ela, tanto são as crenças da família, são as do partido político, como a gente viu. Ela não existe de verdade como pessoa. Ela é um porta-voz, é uma voz de uma cabeça, por assim dizer, que é um todo coletivo anônimo, que ela repete. Isso é psicose. É isso que a Montefoschi está dizendo. A adesão imediata à realidade do jeito que ela se dá, como se não houvesse amanhã e não houvesse alternativa, é assim que é uma forma de psicose. Porque na psicose, quando eu tenho um delírio, quando eu tenho um pesadelo, a gente acorda do pesadelo, a gente está transtornado, está emocionalmente transtornado, mas a gente sabe que teve um pesadelo. A gente tem dificuldade em voltar lá, talvez, ou sentir, ou se acalmar, mas nós somos nós e teve um pesadelo que nos acometeu, nos tocou, né? E o que a gente precisa fazer é é entender do que se trata, porque alguma coisa está querendo penetrar no campo da consciência, está assustando, está preocupando, enfim, e tudo isso precisa ser trabalhado. Senão, o que acontece quando esses conteúdos internos, eles ficam pressionando, é como se pressionassem aqui atrás da parede para querer entrar, entendeu? Uma coisa são os conteúdos só emocionais, né? Por exemplo, eu teve um sonho hoje que uma analista do instituto me contou de uma paciente. Essa paciente está num casamento que morreu já há muito tempo, ela não consegue tomar atitude, está conseguindo perceber e tomar algumas atitudes, então ela pediu para o marido sair de casa, ficar um pouco fora para ela ficar sozinha. E ele viajou, fez as coisas dele, tranquilo. Durante esse período, ela entendeu várias coisas sobre a própria independência, sobre a própria vontade de ficar sozinha, ela teve mais cabeça, mais centramento, chegou a algumas conclusões bem interessantes para ela, para o processo dela. O marido volta. Estamos bem. Aí ela sonha. Eu só estou mostrando a origem da origem do processo de pânico, de crise de pânico, que não é psicose ainda. Eu quero mostrar a diferença. Aí ela, no sonho, ela recebe do mar, vem um bichinho, uma criatura do mar que ela
pega nas mãos, essa criatura cresce. Não é nada espantoso, nada, é uma coisa que parece que não pertencia ao mar, não está com ela, cresce, só que depois volta para o mar. Porque ela não ficou com a coisa, ela sacou uma coisa que não era para estar no inconsciente, porque esse casamento fajuto, fracassado, há muitos anos, não é de agora. Por isso que não era para estar no mar. É o conteúdo que virou inconsciente, cresceu, no, sei lá, nos 20 dias em que ele ficou fora, só que ele volta e foi embora, porque ela não se sustentou, não levou, né? Se você entende uma coisa, você tem que agir conforme, senão você regride. Aí virou uma onda gigantesca. E o que ela quer fazer é salvar a família, mamãe e papai. Uma mulher de mais de 30 e tantos anos, entendeu? Ou seja, ela não conseguiu completar o processo de tomada de consciência do casamento, tomar as providências, aí vem o tsunami, vem a onda, que é a emoção, porque fica tudo trancado. Isso é a origem da crise de pânico. E aí tem que ir lá ver o problema. O que prende ela é a família de origem, não é nem a família com o marido. Ele é uma expressão do sufoco da dependência, da dinâmica de interdependência que ela desenvolveu na família, que mantém com o fulano. Que é fulano, poderia ser cicrano, qualquer um. A proibição a ser independente, a ser livre, a fazer o que ela quer, a fazer o que ela gosta, a se expressar, a existir por si mesma. Eu suponho, conhecendo um pouco o caso, é basicamente isso. É tão forte que ela desiste. Isso é uma crise de pânico, que é emocional. Na psicose, o que invade é um símbolo. Na psicólise, a pessoa não fala, não, eu tô agitado, tô emocionado. Não, é alguma coisa com que a pessoa se confunde, nem se identifica, se confunde. Então, quando... Tão forte. De tão forte que é, ela não sabe o que ela é. Não. E tem um símbolo envolvido, né? A perseguição, por exemplo, se sentir perseguidos, que é muito comum, é um sintoma muito comum, é bem fácil de entender. Só que virou uma pessoa, virou uma perseguição, virou uma coisa muito maior. Por que eu digo que é fácil? Porque tinha algum conteúdo, teve por muito tempo, né? Algum conteúdo querendo entrar no campo da consciência. E a pessoa barrou, não fez nada, fingiu, não Ana. É uma consciência fraca, com eu já fraco. E essa fraqueza vem do quê? Vem de uma falta de autoconhecimento. Muitas vezes a pessoa não quer ver porque tem interesses, né? O ego tem interesses envolvidos, assim, não é conveniente, quer tentar conseguir outras coisas. É uma pessoa que pode ter, assim, aspectos que não, enfim, não é? Não quer ver coisas que não precisa ver. E aí ela é tomada. E o que a gente interessa aqui para nós é que, assim como um sonho, você não o pega ao pé da letra, apesar que às vezes ele é bem realista, mas mesmo quando ele é realista e fala de uma situação real, como aquela que a gente viu antes, Raquel, da amiga que sonha da amiga, uma coisa real da amiga, tem um valor para a sonhadora, além de ter um valor na realidade da outra pessoa. Que a sonhadora precisa trabalhar em si e não simplesmente agir, porque vai servir de evolução da sonhadora. Então a gente faz isso com sonhos, todo mundo entende, mais ou menos, né? A maioria das pessoas entende isso. Isso a gente não faz com a realidade fora, o que nos sufoca ou acaba por nos castrar, porque a gente acha que a realidade é essa e não pode ter outra. Mas parece que isso é mais comum do que a gente pensa? Absolutamente. Absolutamente. É É assustador. assustador. Por exemplo, o caso do rapaz que a gente estava falando antes, que é um paciente da Raquel, ele seguia
seguiu todo o caminho da família. É uma família muito estruturada e tradicional, né? E europeia, inclusive, que é diferente da brasileira. Eles são mais estruturados, mais tum, tum, tum. É tudo assim, é uma construção. Então, os indivíduos não têm muita variação possível. O Brasil é muito instável comparado àquilo. Lá é pum, pum. Então, por exemplo, quando eu atendi, ele foi trabalhar num lugar bem longe, era desconfortável. Quer dizer, ele fez todos os trâmites, que é louvável, porque ele fez o sacrifício que tinha que fazer. Mas ele se deixava explorar, ele fez tudo conforme o que mandava o figurino. Nunca teve um posicionamento próprio. Isso é normal? Cadê ele? Onde está o ser humano, aquele indivíduo? Que para ser um indivíduo tem que ter uma unicidade. Ele é encarnando um personagem. O mesmo que o pai foi e que o avô, então tem umas pequenas variáveis, mas não tem o indivíduo. Sim. De qualquer maneira, eu acho que isso, assim, me parece mais do que mais comum do que a gente pensa, porque de fato é isso que acontece, né? Assim, a individualidade não é valorizada, a grosso modo não é valorizada, Não, e nem é vista. não é Não é vista. vista. Então, a pessoa, por exemplo, as pessoas. Aí eu estou falando, citando o rapaz que ele é europeu. E eu, com um rapaz europeu, é realmente a família, é a tradição. Eu vivi lá, é muito. No Brasil não tem isso, porque é um país novo. Apesar que tem 500 anos, mas no fundo é novo comparado à Europa. Então, no Brasil, é a classe social. Aí você se identifica com alguns valores e você está completamente identificado com aquilo. Não é mais do que identificado. Você é um porta-voz de uma mente coletiva e você repete. E ao repetir, você reforça a mente coletiva, quer dizer, alguns valores. É assim, assim, assado, penso isso disso, penso isso daquilo, isso é aquilo. Tem toda uma série de interpretações sobre a realidade. Eu sou um porta-voz, eu só repito como um robô. Eu repito. E quanto mais a mente coletiva na qual eu estou linkada tem poder social, mais eu me sinto. Eu acho que eu tenho poder, mas eu não existo como indivíduo. Eu não existo. Eu não faço qualquer diferença no mundo. Qualquer diferença. É sério, né? É assustador. E é claro, pessoal, quem quer ser poderoso, quem fazer dinheiro, vai se linkar, mas tem que ter a configuração suficiente, né? E repete. E assim, inclusive, os cursos de autoconhecimento muitas vezes funcionam. Você repete, você encarna o negócio. É como se baixasse o santo, como eu estava falando para Raquel antes. Só que quando você faz na Umbanda, baixa o santo, é um ritual religioso, é um ritual, tem começo, meio e fim. O ritual serve para abrir um campo, e tem muitas pesquisas antropológicas sobre isso, né? Quando eu digo campo, nada tem a ver com constelação, né? É um lugar específico em que o divino entra. Isso é uma cultura antiguíssima, antiguíssima se faz assim. E aí a pessoa se dispõe, ela é preparada e ela sabe o que vai acontecer e ela sabe, quer e deixa espaço para alguma coisa vir que depois vai embora, alguma coisa que tem um valor superior, transcendente e valioso e que vai trazer alguma coisa de bom. Bom, mais ou menos bom, mas é isso. Agora, quando eu me identifico, que não é nem. Quando eu me confundo, a minha individualidade se confunde no afã, quer dizer, por um lado tem o afã de ser alguém, e por outro lado tem um vazio existencial gigantesco, né? Porque uma pessoa que faz isso é uma pessoa que já não existe dentro de si, ela não existe. Existir é quem sou eu, qual é o sentido para mim disso.
mas não com respostas fáceis e pré-fabricadas, industrializadas, que vêm nos cartãozinhos aí, nos bilhetinhos, nos docinhos de autoconhecimento, não. É o que sentido faz no processo todo da minha vida. O que eu penso das coisas. Então, é por isso que a gente vive hoje numa, né, num mundo muito instável emocionalmente, com comportamentos, falas absurdas. É isso aqui que diz aqui, né? O que diz aqui? Olha só. São delírios, alucinações, as pessoas não sabem discernir o real, né, do fantasioso. Né? A pessoa pode ter estuprado 20 mulheres, mas continua sendo um candidato político ok. Isso não é normal, a pessoa não está normal. Ela está num delírio. Isso que é um delírio, ela está num delírio. Então, virou um modo de existência, porque as pessoas estão achatadas, o cérebro está achatado, está apagado. Aí tem as perturbações mentais, de fala, de comportamento. Claro, comportamento que do ponto de vista da uma suposta normalidade, né, de uma normalidade que mais ou menos equilibrada, a gente considera desorganizado, mas para eles não. Para eles não. Uhum. Agora, o que é normalidade? Porque eu falei suposta, é muito importante ficar como se eu tivesse o conceito de normalidade que a gente usa, né? Bom, em primeiro lugar, é muito importante, a Montefoschi, né, estressa isso. Se a gente olhar a normalidade como uma linha mínima de comportamento, igual para todo mundo, na sociedade, com os outros em geral, normalidade é você dar espaço ao outro, considerar o outro, né? Não gritar com o outro desnecessariamente, assim, ter um mínimo de respeito. É isso. Agora, a normalidade que nós olhamos aqui é a normalidade do processo do que faz avançar a humanidade. O normal é estar em movimento evolutivo. Isso é que é o normal para nós humanos. É estar no movimento evolutivo. No movimento evolutivo significa de compreender mais, de ter mais consciência do que eu faço, de ter mais poder decisório, de ter mais responsabilidade. E porque a consciência traz responsabilidade. E isso que você falou agora há pouco, de manter a normalidade, não tem a ver necessariamente com evolução, porque tá identificado como uma normalidade significa manter uma estrutura a qualquer Sim, custo. sim. Agora, se Mesmo que isso não tenha. Só um pouquinho, Adriana. Mesmo que isso não tenha a ver, por exemplo, com o que a pessoa é ou está buscando, porque isso também pode gerar uma identificação com essa estrutura, sempre, né? Pode sempre até. tem. A pessoa normal, assim, vamos criar um terceiro polo aqui. Normal, acho que todo mundo concordaria, é termos um mínimo de respeito um com o outro. Respeitar as regras do trânsito, não roubar, não matar, ter um mínimo de educação. Porque isso melhora a nossa convivência. Por quê? Porque a gente precisa viver melhor. Para a gente conseguir viver, sobreviver, nós precisamos ter um mínimo de harmonia. Então, isso é o normal. Ter um polidez minimamente, né? Não sair xingando todo mundo pela rua. Eu considero isso. Agora, a pessoa não quer dizer que seja uma pessoa evoluída que faz isso, mas eu já começo a preferir, pelo menos isso. Vamos começar com isso. Né? Que já isso está em crise. Isso está em crise. Porque tem uma psicose, assim, selvagem acontecendo. Por uma falta, assim, profunda de pensamento. De reflexão. Então, isso que é o gado mesmo. Vum, vum, vai levando para cá, para lá, e tem uma emoção aqui, e a pessoa vai todo para lá, tem uma emoção aqui, e a pessoa se desloca para lá. Assim, não tem, a pessoa está num maremoto. Né? É isso, não tem Uhum. identidade própria, não tem pensamento próprio. É uma cultura
tanto condicionamento, tanta manipulação, tanta demagogia, que esse é o resultado. Então, a normalidade de ter um mínimo de educação já está em crise, mas é o começo. E para eu respeitar as autoridades, no mínimo, a gente tem que respeitar as autoridades, né? Eu posso criticar, mas tem que... a polícia tem que fazer o trabalho dela, etc. É claro que eu estou identificada minimamente com o sistema, porque eu vivo nele. Eu preciso endossá-lo para que eu quero que ele funcione, para eu poder fazer a minha vida. Senão, é a lei da selva. Agora, isso está em crise porque isso é só o óleo que mantém a máquina funcionando. Só que a máquina não sabe mais para onde está indo. Para onde estamos indo? E as pessoas estão sem futuro, sem visão. Porque elas não se possuem, não se têm. Elas não têm uma identidade e um sentido próprio. É. E esse vazio, né, assim, porque a pessoa está identificada, então, com um símbolo, algo fora, e é uma aderência, né, conforme você falou antes, é uma aderência com isso, sem mediação, sem pensamento, o que parece uma coisa assim, quem que nasceu primeiro, ovo ou a galinha, né, assim, porque a pessoa vai buscar uma referência, mas a história dela não teve nenhuma, e fica uma não, mas coisa assim, então, né? peraí. É o ovo a galinha, boa pergunta, boa questão. Vamos jogar isso na realidade. A realidade é histórica. Então, essa estrutura em que as pessoas se respeitam minimamente, as coisas acontecem, aquela normalidade da vida que a gente tanto gosta, de saber o que mais ou menos vai acontecer no dia seguinte, de ter o almoço de domingo, toda essa coisinha de saber que eu vou trabalhar, não vou ficar, nem vou me matar no caminho, eu vou receber no final do mês o meu trabalho, tudo isso era um normal mais satisfatório algumas décadas atrás. E várias décadas atrás. Isso daqui, várias décadas. Então, nós estamos numa crise, porque a sociedade mudou muito. A sociedade não é uma entidade abstrata, tem uma evolução, nós estamos mudando. E hoje estamos numa grande crise, porque a evolução, a mudança necessária hoje, para que a sociedade se renove, não é simplesmente ter um novo governo, que é fundamental também, né? A gente não pode ter um psicopata no governo. Mas a gente precisa assumir cada um as rédeas da própria vida. E não esperar que alguém no governo, ou o papa, ou o pastor, ou sei lá o quê, vá resolver a minha vida. E é aí que as pessoas não têm mãos para agarrar a própria vida, não têm força, não tem aquela... Porque são frágeis, são todas passivas. Passivas. Esperando que uma solução venha de fora. E não levam. E mesmo quando... Então, por isso que muitos cursos de autoconhecimento acabam também não funcionando. Não só porque são superficiais, como porque fica uma compreensão boiando no cérebro, boiando, e não linkada com a vida real. Porque a vida real requer mudança. Requer encarar o marido, encarar a esposa, encarar os filhos, encarar o trabalho, requer fazer um sacrifício. Porque se eu quero mudar, e isso vai me mudar a minha realidade no mundo, eu vou fazer o quê? Eu vou esperar que o mundo me abra o caminho? Abra o caminho, coloca um tapete vermelho para que o processo de transformação seja fácil. Não é assim. A sociedade já estava aqui, foi realizada pelos que vieram antes de nós. Se eu quero mudar, eu sou o novo aqui. Não tem um lugarzinho quentinho para mim. Eu tenho que arcar. É isso que a Montefoschi, é isso que quer dizer o que a Montefoschi fala sobre dessa alucinação que todos têm de voltar a um paraíso. Todo mundo quer a coisa fácil, quer não ter problema. Se você não quer ter problema, então a psicose é a melhor das coisas, porque aí você nem existe mais.
Porque existir é um problema. Se você existe de verdade, você vai ter problemas. Porque você vai começar a gostar disso e não gostar daquilo. A ser gostado e a não ser gostado. Você vai ter que começar a falar se você quer existir. Se não, pode. É tua vida. A vida não é para fracos. O caminho de volta para si mesmo, Adriana, ele tem a ver com minimamente considerar o que se sente, porque para mim assim o sentimento, as emoções é o que tem de mais genuíno e espontâneo na pessoa. Não precisa nem pensar. Começa aí. É observar isso, é O caminho valorizar isso, é de volta, pelo menos querer o caminho saber. de volta para a gente. Primeiro é reconhecer que tem um agente que precisa ter voz própria. E a voz própria não é pegar emprestado. Significa abrir mão de verdades absolutas, significa aceitar o trabalho e os desafios, significa ter coragem. Isso é a premissa. Porque sem isso, não dá para a gente ouvir os nossos sentimentos e emoções verdadeiros. Que as pessoas não ouvem porque têm medo. Porque se eu sentir realmente o asco que eu tenho do meu marido, eu não vou conseguir mais ficar com ele. Aí eu finjo. Eu vou criando mil manipulações. As pessoas se manipulam e fingem coisas assim impressionante. É isso. Se eu sentir de verdade até o fundo de mim, eu não vou conseguir mais ficar. Falar, não falar. Por isso que eu estava falando para a tua outra paciente, que é importante ela sentir a coisa e agir consequentemente. Porque aí não tem amizade, não tem nada. A verdade tem que ser maior. Eu tenho que trazer isso. Isso é desconfortável. Isso vai mexer com os meus relacionamentos. Vai poder atrapalhar o meu trabalho. Vai colocar desafios. Esse é o único preço. O resto é conversa fiada. Não existe transformação e autoconhecimento sem grandes desafios. Hoje virou palhaçada. O que se faz é uma palhaçada. Jung mesmo escreveu, né? Não escreveu? As pessoas fazem qualquer coisa para não encarar a própria alma. É isso que ele quer dizer. Isso mesmo. É muito mais conveniente ficar gastando dinheiro fazendo. Eu estava lembrando agora de uma ex-paciente minha, fazendo curso de imersões e vai, porque aí tem todo mundo, tem os tambores, a gente canta e toma daime, e conversa, e dança, e rodas. É tão bacana isso, do que fazer análise de verdade. Singelo, sério, silencioso, solitário, profundo, dói. Tem que encarar as coisas, tem que ver, né? Tem que ver meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. Mas isso é autoconhecimento, isso é transformação da vida real. Da vida real. Então, o que eu montei, voltando para o nosso tema da psicose, se a psicose é uma confusão em que o ego, a identidade da pessoa se é tomada por uma alucinação, nós temos isso todos os dias à nossa volta. Alucinações. Inclusive, as pessoas que fazem terrorismo são alucinação, psicóticas. A insensibilidade para com as crianças, os bebês que eles matam, é psicose. É doença mental. Sim. É tristíssimo. Mas isso mostra a importância da psique humana, né? Assim, o cerne de tudo é a psique humana. Por isso que Jung até falava, né? Se nós temos uma psique, ou se a psique nos tem, se a psique não está em todo lugar. Né? E mostra a importância
importância assim, assustadora do processo de autoconhecimento real, que não é psicologia para a gente se dar bem. Por que a gente tem que se dar bem a qualquer coisa? O que é isso, né? Para acalmar. Tomar um chopp, então, gente. Pra acalmar. Tem que mudar as coisas de verdade, né? Então, Você falou de sonho e realidade, inclusive no título da live. Sonho e realidade. Então, o sonho também tem um papel importantíssimo nisso, né? isso é muito bom. Bom colocado, Raquel. Porque os sonhos nos oferecem o outro polo do diálogo com a realidade. Bacana, né? E assim a gente tem a contrabalanceia a tendência a se confundir na realidade, que é uma realidade posta, transitória, porque daqui a 10 anos não vai ser a mesma coisa, daqui a 100 anos não vai ser a mesma coisa. Só que se eu ficar no imediatismo da minha percepção, eu vou me confundir, né? Então, os sonhos trazem o outro polo, a outra voz, que nos ajuda a compreender a realidade, a nossa realidade. Porque o que importa é a minha realidade aqui e agora. Quando eu compreendo a minha realidade aqui e agora, a partir da minha vivência externa, da minha vivência interna e os meus sonhos, aí eu vou agir na realidade maior, consequentemente, de forma diferente. É uma consequência inevitável. Daí a importância assim, enorme dos sonhos e que vão juntos num pacote só com aquilo que você estava falando, as nossas emoções, os sentimentos, cuidado com achar que já entendeu o que é uma emoção, tal sentimento, tal coisa, tal outra, mas manter essa atitude de buscador. Sim. Bem forte esse tema, Adriana. Se a gente conseguir manter ver a realidade. Eu vejo essa realidade é essa. Deus não fez assim, não tem carimbado pelo Espírito Santo, é isso que está aqui. Aí tem eu e tem o que eu sinto, os meus sonhos, as minhas reflexões, inclusive os meus pensamentos, as coisas. Isso é o sujeito reflexivo que a Montefoschi fala. É isso que a gente desenvolve aqui nessa formação em psicanálise pós-junguiana. Isso não está por aí, não. Isso aqui é só aqui, porque inclusive é uma coisa muito nova. A Montefoschi assim, está alguns anos-luz à frente de toda a psicologia que tem por aí. Essa é a verdade. Então, o sujeito reflexivo, ele é o que permite termos uma dialética. Então, eu vou analisar a realidade que eu vejo, que eu sofro também, né, que eu padeço e na qual eu atuo, a partir da minha reflexão e daquilo que eu sinto. E eu vou olhar para aquilo que eu sinto também de uma forma reflexiva. Não agir o que eu sinto no imediatismo, como fosse um louco. Né? Apesar que às vezes a gente também tem que dar uma de louco, mas eu vou saber. Eu sei, eu estou consciente. Eu sei exatamente onde que isso se situa. E aí a gente constrói a nossa história com uma continuidade, que é o que dá coerência, não, uma continuidade coerente, que é o que dá a sanidade mental. Mesmo com todas as, entre aspas, loucuras, porque às vezes tem que gritar, às vezes tem que falar baixo, às vezes tem que xingar também, às vezes tem que ir, às vezes tem que vir, e assim vai. Sem formulazinhas castradoras, colocando em camisa de força, que é realmente, né? E aí, agora lembrei da comunicação não violenta. Putz, grilo, que coisa mais assombrosa, mais assombrosa. É assim, espantosa aquilo. Que não leva em consideração o que está dentro da pessoa de fato, né? Aquilo é uma técnica
americana, me parece, só pode ser americana, estilo americano. Os americanos, não é para... O foco, o olhar do americano é para o coletivo. Por isso que é uma sociedade muito mais organizada do que a brasileira. O foco é no coletivo. Então, para eles, o que eles querem é que a gente consiga estar em paz e funcionar. Tá bom? E o behaviorismo é isso, o comportamentalismo é isso, é isso. A gente tem que funcionar juntos. Então, tem um pouco um negócio de treinamento de cachorro. Tem que ter. Eu não discordo disso. E foi feita a educação não violenta, a comunicação não violenta, foi feita para dentro da empresa, se não me engano. É claro que tem que ter, putz, grilo. Não é? Agora, exportar isso e usar isso para trabalhar uma conversa entre casal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque onde cabe a intensidade das minhas emoções? Eu vou manipular. Aí eu vou desenvolver uma falsidade que já existe. Já tem, assim, toneladas de falsidade por aí. Sorriso, ainda mais da cultura brasileira, que todo mundo nunca diz não. É claro, todos os sim, metade deles, pelo menos, são falsos. E não tem nada a ver. Essa mistura, o americano, ele é muito mais seco, o brasileiro é muito mais sutil. O brasileiro é sutil. Ele é outro lugar. O americano não é assim, ele é pum, pum, pum. Então, é isso que a gente tem que saber, enxergar os contextos das coisas, de onde que elas vêm, por que que vêm, de onde foram criadas, e não ficar exportando. Isso é psicótico também. Fica exportando e vai fazendo para as comunidades, assim, alternativas, as comunidades alternativas. Onde que está o alternativo nisso? É que isso cria-se artificialmente, né, um ideal, sempre um ideal, Sempre. né? É. Sempre um ideal. E não Enquanto que parte de dentro. quer dizer, é que aqui eles têm um monte de, claro que não estou dizendo que, mas como é usado como um meio para a gente poder, para a coisa funcionar, é funcional, é utilitarista. Agora, se você entra numa outra cultura com a brasileira, como a brasileira com isso, vira muito mais um ideal a qual aspirar de evolução. E não é isso. E, novamente, porque a cultura brasileira ela está cindida. O brasileiro está cheio de emoções. É uma cultura altamente feminina. Altamente, portanto, tem um potencial de riqueza enorme. Enorme. Só que as pessoas não sabem como, porque de fato é difícil. Como que eu vou lidar com esse potencial? Intuições, emoções, psicose também, delírios, né? Tudo isso, tá? Uhum. Espiritualidade. E aí vem esses programas pré-fabricados que funcionam de forma ditatorial, que é o que é a mesma coisa que funcionou não, que acontece em política. Quer dizer, pum, pum, vai fechando, vai controlando assim, como que eu vou fazer? É, eu tava, eu comentei com uma pessoa esses dias sobre a nossa, assim, a nossa cultura brasileira tem essa. Você falou outro dia em outra live, né? É que a gente é um povo, nós somos um povo que tem uma história de exploração, de escravidão, basicamente colonial, assim, né? Então, qual é o 8 ou 80 daqui? Ou se abaixa a cabeça para o patrão, né? Principalmente, abaixa a cabeça, não pode falar, não pode questionar nada, ou vira casaca e fala, sai de qualquer jeito e perde-se a razão. Não tem conversa, não tem diálogo, não se pode questionar nada. Então, é isso o modelo pronto que vem e assim se abaixa a cabeça, se aceita que é assim, que tem que ser assim, que o ideal é assim. E isso se espalha para todos os lugares, né? Todos os lugares. Sim. Essa dicotomia e essa alternação entre submissão e abuso, né? Ou É. então gritaria, mas que também não é uma rebeldia que não cria o alternativo, o diferente. É submissão, Não tem não tem diálogo. diálogo, mas porque agora, porque o diálogo primeiro tem que começar com a gente.
não tem como ter diálogo social. De fato, isso não faz parte da cultura brasileira, assim, historicamente. E quando começou a ter, que foi quando, socialmente falando, não individualmente, socialmente falando, quando começou a ter um pouco mais de dinâmica dialética da sociedade, que no caso é a criação de, por exemplo, de sindicatos, em que, enfim, não é só o patrão e eu obedeço, né? Vamos negociar, vamos ter mais força. Foi castrado pela ditadura. E aí foi encharcado a sociedade de consumismo, baseado na mera cópia, réplica dos americanos, assim, tipo quintal dos americanos, tudo que é americano é bom, e se abana o rabo do americano, que é patético. E aí parou o diálogo, aí virou um diálogo que não é um diálogo, todo mundo repete o que a classe social dele manda, ou o grupo social dele manda. Qualquer que seja a classe social e grupo social, em qualquer lugar. Alternativo, tradicional, careta, não careta, tudo. É a repetição do que o grupo manda. A pessoa não existe. Então, E isso é psicopatia. é uma psicopatia. Porque não existe sujeito. E isso gera um grande mal-estar. Porque a necessidade de ser sujeito é inerente ao ser humano. Não é uma opção. E aí aí vai mais agressividade, porque não se sabe como trabalhar. É uma cabeça muito racional, quando tem, quando tem muito racional e seca, árida, que não acata, não sabe dialogar com a emoção, e uma emoção que, portanto, está desesperada, E perdida, perdida, né? sem referência, sem poder ser traduzida, sem uma. É um masculino, em termos simbólicos, que não ama o feminino. Misógino, totalmente misógino. E um feminino histérico. Sim. Adriana, tem assunto, né? Tem assunto. Esse Tem assunto. não se Não dá gosta. para terminar, porque é interminável, né? É, sim. Mas achei bem impactante, bem importante esse assunto, sabe? Pareceu muito. Espero que as pessoas que estejam por aí tenham gostado também. Tá bom, então. Obrigada. Obrigada, Adriana, pelo convite. Até a próxima.